Olá, boa noite. Meu nome é Érico. É muito bom estar de volta aqui com vocês para mais uma reunião do pequeno grupo para estudarmos juntos a palavra de Deus. Eu espero que Deus possa te abençoar com aquilo que vai ser dito, que você possa refletir nas coisas que estão escritas na Bíblia e possa orar a respeito, possa ser uma bênção para a sua vida e da sua família. Hoje eu queria falar sobre um assunto até um pouco polêmico, e na verdade é a respeito da doutrina da salvação. Doutrina da salvação do jeito que nós evangélicos pregamos é uma coisa tão simples que as pessoas acabam não aceitando muito e procurando complicar as coisas para de alguma forma tentar fazer a coisa fazer mais sentido na cabeça das pessoas que não entendem a coisa do jeito que nós pregamos. Então preste bastante atenção nesse assunto. Por exemplo, nós dizemos que a salvação é pela fé em Jesus Cristo. Ok, a fé em Jesus Cristo, mas as pessoas perguntam, e o que mais? O que mais? Nós tratamos sobre isso da outra vez em um outro vídeo a respeito da fé em Jesus Cristo, salvação pela fé, o que significa crer em Jesus Cristo. E eu espero que você tenha muito claro na sua mente o que é isso, porque é a coisa mais importante que você tem na sua vida, a salvação em Cristo por meio da fé. Mas alguns, até mesmo evangélicos, eles têm certas dúvidas a respeito. Por exemplo, o escritor C.S. Lewis, ele escreveu no livro dele Cristianismo Puro e Simples, refletindo sobre a salvação, sobre o que é necessário o homem fazer para obter a salvação. Ele escreve algo do tipo, bom, nós sabemos que no meio cristão é consenso que as pessoas precisam crer em Jesus, que as pessoas precisam ser batizadas e que as pessoas precisam participar da comunhão ou da ceia ou da Eucaristia, como é chamada esse momento em diversas igrejas. Então fica essa dúvida que ele joga no ar, não sabe exatamente tudo que você precisa fazer para garantir o seu lugar no céu, mas os cristãos concordam com essas três coisas e talvez seja possível você chegar ao céu por outros caminhos. Ele menciona nesse livro, e mesmo aqueles que não conhecem Jesus talvez cheguem por outros caminhos ao céu. Esse é o chamado inclusivismo. O inclusivismo diz o quê? Diz que pessoas que não conhecem Jesus Cristo como Salvador, de repente podem até ser salvas no dia do juízo, porque elas tiveram alguma fé em Deus, ou um coração bondoso, piedoso, mas ele não se arrisca a ensinar isso como se fosse uma doutrina, ele só joga a possibilidade. Mas enfim, você começa a perceber a dificuldade da questão das pessoas aceitarem a coisa simplesmente como está escrito. Veja bem o que está escrito em João, capítulo 3. João capítulo 3,16, todos conhecem, a maioria conhece, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quem crê no Filho de Deus não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Então, é claro que você vai ser salvo se você crê em Jesus. E quem não crê? Versículo 18 deixa muito claro. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, para Jesus, a coisa era muito simples, muito clara, muito lógica. Se você crê em Jesus, você é salvo. Você não crê em Jesus, você não é salvo. Você já está condenado. Você caminha para a perdição eterna, para a condenação eterna, se você não crê em Jesus. Bom, isso é lógico que causa problema para muitas pessoas, porque elas começam a pensar, puxa vida, mas eu tive um parente que morreu e ele não cria em Jesus, então o que aconteceu com ele? Ou então um amigo meu que não crê em Jesus também, e ele morreu, mas ele era uma boa pessoa, e ele até amava a Deus, ele falava de Deus, ele amava o próximo, o que acontece com ele? Ou então as pessoas que são de outras religiões e que praticam a sua fé com sinceridade e com amor, a sua representação de Deus que eles conhecem no seu coração, na sua mente, eles se entregam àquilo piedosamente, o que vai acontecer com eles? Bom, o que eu posso dizer não é o que está na minha mente, não é o que eu penso, é simplesmente repetir o que Jesus falou. Eu vou ler de novo.
Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É o único caminho. Jesus era muito exclusivista, quer dizer, exclusivamente por Jesus você chega ao Pai. Não existe outro jeito, não existe outro caminho. Mas então, fica a dúvida maior. E aqueles que nunca ouviram falar de Jesus? O que acontece com eles? Aqueles povos que ainda não foram alcançados com o Evangelho de Cristo, eles não sabem nem que Jesus veio ao mundo, muito menos que ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, que dirá crer que esse é o único caminho para ser salvo. Será que não existe um outro jeito? Bom, o que eu posso dizer é que a Bíblia não te coloca essa possibilidade. Até porque o livro de Romanos, no capítulo 1, ele deixa muito claro que todos pecaram, que aqueles que pecaram sem conhecimento da lei de Deus, pecaram contra a sua própria consciência e contra a revelação de Deus que existe na natureza, e eles estão indesculpáveis diante de Deus. Até mesmo aqueles que nunca ouviram falar da Bíblia, eles estão indesculpáveis, porque eles são pecadores, eles sabem que estão errados, e eles sabem que existe um Deus que condena o pecado. Agora, o fato deles saberem essas coisas não resolve o problema, porque eles não conseguem guardar perfeitamente essa lei moral de Deus que está embutida na sua própria consciência. Eu sei que é errado mentir, eu sei que é errado matar, eu sei que é errado adulterar, eu sei que é errado trair. Mas mesmo assim, o ser humano naturalmente comete essas coisas. E inclusive a adoração a ídolos, que está presente em praticamente todas as religiões pagãs e que é tão condenada na palavra de Deus. Então, o que fazer nesse caso? Como se resolve essa situação? Será que Deus, no final das contas, ele não vai abrir as portas, alargar as portas do céu para que haja outros entrando por outros caminhos que não seja Jesus? Bom, nós só temos o texto da palavra de Deus para responder essas questões, e o texto nos diz que Jesus é o único caminho. Se você acha que isso de alguma maneira é injusto, lembre-se que injustos somos nós. Deus é sempre justo em tudo que faz. O homem sempre vai achar que Deus é injusto de algum jeito. O homem vai pensar, mas por que uns nascem ricos e outros nascem pobres? Por que um nasce deficiente e outro nasce saudável? Por que um nasce numa família evangélica e outro nasce numa família que não crê em Deus? Por que esse nasceu aqui? Então, o homem sempre vai ter alguma queixa contra Deus. Eles gostariam talvez que todos fossem salvos no final. Mas aí, como haveria temor a Deus? Como haveria respeito a esse Deus se ele não é um Deus que faz justiça contra o pecado? Então ele estabeleceu no plano dele que a salvação fosse por meio da fé em Jesus Cristo e nenhum outro caminho. Agora, com relação a esses povos que não ouviram da palavra de Deus, nós temos em Romanos 10, Paulo discutindo sobre isso, ensinando exatamente qual é verdadeiramente a situação. Você tem Romanos 10, no versículo 9, fala de novo a respeito da salvação, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então está dando caminho para a salvação. Você tem que crer com o coração, confessar com a sua boca, confessar Jesus como seu Salvador. Agora, como é que você vai confessar um Jesus que você nunca ouviu falar, que você não tem como crer? Bom, o versículo 13 repete mais uma vez, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora a resposta para essa pergunta. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Ele mesmo está falando. Como é que vai crer se ele não ouviu?
humanamente falando, impossível. E como eles vão ouvir se não vai alguém pregar para eles? E versículo 15 completo, e como pregarão se não forem enviados? Então, o apóstolo Paulo escrevendo aqui, ele não simplifica a questão. Não, Deus vai dar um jeito. Ele não fala isso. Ele diz, o jeito é crer em Jesus. E se as pessoas não ouvirem, elas não vão crer. Agora, se você não for e pregar, elas não vão ouvir. Então, a pergunta é, você está indo? Eu tenho, na verdade, 3 perguntas para colocar a respeito disso, para você refletir. Primeiro, dentro disso tudo que eu falei e dos versículos da Bíblia que eu li, você acha que é possível alguém ser salvo sem conhecer Jesus? Sem ouvir do Evangelho de Cristo? Sem conhecer Jesus como Salvador? Segunda pergunta, você acha que Deus é injusto de alguma maneira ao condenar pessoas que não recebem Jesus como Salvador? E a terceira pergunta, o que é que você faz para alcançar as pessoas que não conhecem o Evangelho de Jesus Cristo? Eu sei que existem relatos de casos de pessoas em outros países que não ouviram falar do Evangelho pela boca de ninguém e tiveram alguma visão sobrenatural e se converteram por causa dessa visão. Eu não vou dizer se isso aconteceu ou não, eu não conheço pessoas que tiveram essa experiência. A Bíblia nos dá o caminho, vá e pregue, essa é a nossa grande comissão, ir por todo mundo pregando o Evangelho. E não esperar que algum anjo vá pregar para alguém. A nossa obrigação é ir e pregar. Você está indo e pregando? Que Deus te abençoe.